Cara, eu mandei ele no grupo, aí não sei também, vamos ver como é que vai dar um. Oi, Manu, tudo bom? Boa tarde, tudo Boa certo? tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? O pessoal tá chegando agora. Deixa eu só ver se eu deixo já aberto aqui. Fala, Felipe. Opa, boa tarde, tudo bom? É que quando eu faço o link, eu já deveria ter deixado aberto aqui para não precisar para não aprovar, e a gente já vai tocando aí. Deixa eu só botar aqui na configuração. Bem, vamos começando aí, Cassiano. Obrigadão aí por aceitar o convite. Deixa eu deixar a tua tela fixada. E se quiser se apresentar, contar um pouco aí do teu trabalho. É bem importante isso, né? Eu tinha já comentado algumas vezes lá pela página que o pessoal que acaba colocando um nome muito genérico, que acaba não se preocupando de fazer esse registro de marca, às vezes, mais na frente pode ter um problema, né? Eu passo por uma situação dessa aqui em Santa Maria, teve um restaurante que abriram um restaurante muito parecido com o nome do Costa, e que para a gente acabou dando alguns problemas com fornecedores e tal. Então, assim, conta um pouco aí da tua experiência e como que conseguem fazer para minimizar esses problemas, né? Maravilha, obrigado, Wagner, pelo convite. Prazer em conhecer Manuela, Felipe. E eu sou o João Cassiano, sou sócio do escritório JC Intellectual Property, que tem o logo da nossa marca. E a gente é um escritório especializado em propriedade intelectual, a gente só atua nessa área de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, e hoje eu vou contar um pouco mais para vocês o que é esses ativos e como pode evitar justamente casos como o Wagner trouxe, de falta de exclusividade sobre o nome, de dificuldade de ter um nome genérico, isso acabar ocasionando confusão no mercado, inclusive com alguns casos reais, em caso que a gente trabalhou ano passado, se não me engano, e que a gente teve êxito envolvendo justamente franquia de sushi. Então, eu vou trazer esse caso, vou trazer outros casos que vocês vão ver que é muito interessante. Estava falando para o Wagner agora, eu sou extremamente suspeito para falar, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, espero que eu consiga aqui trazer para vocês, despertar esse olhar mais jurídico, mais técnico sobre a questão de registro de marca, de patente, de propriedade industrial, e vocês consigam entender um pouco mais a força que isso traz para o negócio de vocês, e a diferença que a preparação dessa aula vai fazer para vocês tocarem o dia a dia, para orientarem seus colaboradores, e no final conseguir crescerem os restaurantes de vocês. Boa. Maravilha. Então tá, vou compartilhar meu slide aqui, vamos começar. E, pessoal, já peço de antemão, por gentileza, fiquem bem à vontade de me interromper, de trazer as dúvidas. Em verdade, quanto mais participativa for essa aula, vai ser bacana. Até se quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Também, se não quiserem, tranquilo. É legal para a gente poder realmente debater, porque tem muito assunto, muita polêmica. A propriedade industrial é uma coisa que não é vista, e até existe um livro que fala, né, propriedade intelectual e vantagem invisível, porque ela realmente é uma vantagem invisível, ela é um bem imaterial, ela não pode ser tocada, a gente não consegue ver o valor de um ativo, mas ele existe. E eu vou tentar, ao decorrer dessa aula, explicar esse valor desse ativo e vou trazer o máximo de esforços para que vocês realmente entendam como isso impacta no dia a dia, na vida da gente, e é algo que está toda hora na nossa cara, mas a gente não consegue às vezes perceber porque é algo distante em relação a uma ordem técnica que existe por trás.
Então, bom, vamos lá. Essa aula aqui justamente foi preparada para a área de vocês, para a questão de restaurantes, de franquias e especialmente do setor de vocês. Então, sou o João Cassiano, sócio da JC Intellectual Property. Nosso escritório ele atua em todo o Brasil, atua com demandas judiciais, atua com demandas administrativas, demandas extrajudiciais, contratos. Então, a gente tem bastante expertise para falar da área. E eu também tenho uma empresa de cursos que eu advogo no Marcas e Patentes, onde eu leciono a matéria de propriedade industrial. Então, nessa empresa de cursos, eu formo outros advogados para trabalharem nessa área. Então, também, a princípio, dentro do possível, vou trazer casos de alunos que já me trouxeram, eu vou trazer materiais que eu trago para os alunos, eu vou trazer para vocês também, para vocês entenderem a importância da questão jurídica na análise do negócio de vocês, em relação à marca, e vocês terem essa percepção mais consciente dos riscos que vocês correm diariamente e como que com o crescimento do negócio de vocês podem tomar medidas para que ele tenha cada vez mais força jurídica, exclusividade jurídica. E como eu falei, parece isso uma coisa muito distante, mas ela está muito próxima de vocês, eu prometo. Então, vamos lá. Essa aula é dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico é como criar marcas fortes em um olhar jurídico. Mesmo para vocês terem essa percepção de como isso influencia. E, novamente, a gente tem vários clientes aqui que são restaurantes de sushi, boa parte deles passou por casos delicados, como o Wagner trouxe agora no início, e vocês vão ver aí que tudo pode ter uma saída, mas daí, né, acaba que os riscos e o custo influenciam muito conforme as atitudes que vocês já vão tomando inicialmente para se precaver. E no terceiro tópico, a gente vai ver sobre questão de que apenas um registro basta de marca. Eu vou trazer o que pode ser feito para além de um registro de marca, com o crescimento de vocês, com a perpetuidade do negócio. E no tópico 4, eu vou falar sobre outras formas de proteção, vou trazer também uma noção geral do que é propriedade intelectual. E, novamente, até para essa aula não ficar muito monótona, fiquem bem à vontade de trazer questionamentos, trazer as colocações de vocês, e no final a gente vai sair bem, todos nós bem melhores. Então, vamos lá. Primeiro tópico, como criar marcas fortes, um olhar jurídico. O primeiro ponto que a gente vai trazer sobre isso, sobre 3 princípios que norteiam um registro de marca. Isso são princípios doutrinários, existe hoje uma doutrina bem consolidada no mundo inteiro sobre a propriedade industrial. A propriedade industrial é regulada em países por meio da Organização Mundial do Comércio, o Tratado da OMC, regula que todos os países membros da OMC, que são boa parte dos países do Ocidente e do Oriente, pelo menos aqueles que a gente tem mais contato, são regidos por essas regras. Então, que é a distintividade, a territorialidade e originalidade. Por mais que cada país tenha sua própria lei para regular a propriedade industrial, todos eles têm princípios por trás que são regulados de forma incomum. Então, entre esses 3 princípios, eu já de antemão falo para vocês que para a área de vocês é muito pertinente, que o Wagner já havia me comentado, sobre distintividade. Gravem essa palavra, distintividade. A gente vai ver bastante ela nesse tópico, e até o final da aula também vocês vão perceber que tudo é uma questão de percepção de vocês criarem algo que é diferente do resto. E eu não falo aqui de uma questão artística, uma questão espiritual ou de coaching. Eu falo realmente numa questão de jurídica. Então, seguindo aqui com essa questão de distintividade, para vocês verem que eu não estou inventando aqui para vocês nada, eu estou trazendo aqui a base da Lei da Propriedade Industrial, que fala que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Isso aqui tem um olhar jurídico e tudo mais, mas é bem interessante se a gente passa a analisar isso numa questão menos técnica e até mais do nosso dia a dia cotidiano do mercado. O que ele quer dizer? Que só vai funcionar, a marca só vai funcionar para ser registrável, só são registradas marcas que sejam sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Ou seja, aquilo que a gente consegue enxergar, visualmente perceptível, que é distintivo, é diferente do resto e que não esteja lá em nenhuma das proibições legais. Até agora, ok, tudo certo, né? Parece nada, enfim, embora que a gente precise saber quais são essas proibições legais e tal, que eu vou explicar para vocês mais adiante. E o artigo 120, desculpa, esse é o artigo 122, aqui tá errado no slide, e o artigo 123, ele fala que, esse aqui é o artigo 122 da lei, e o artigo 123 fala
E são, para os efeitos dessa lei, considera-se marca aquela de produto ou serviço usada para distinguir, considera uma marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. O que ele quer dizer? Então tá, eu tenho a noção de que é um sinal distintivo, ou seja, um sinal que eu consiga perceber que é diferente do resto, e que vai distinguir um produto ou serviço de outro. É barbada. É eu chegar no supermercado e olhar duas bolachas, Traquinas e Negresco. E eu sei, olha, eu gosto da bolacha Negresco, eu vou pegar a bolacha Negresco, porque tem ali Negresco escrito e que fez eu perceber a diferença de um produto para o outro. Então, assim, eu auxilio tanto o empresário para divulgar seu produto, quanto o próprio consumidor para permitir que ele tenha a capacidade de distinguir qual bolacha ele gosta e qual bolacha que ele não gosta. Mesma coisa funciona para um restaurante, mesma coisa funciona para um celular, mesma coisa funciona para tudo que a gente consome hoje em dia. E vou até além. Isso não funciona somente para produto e serviço com sinais visualmente perceptíveis de produto ou serviço. Isso, a marca, ela está em várias maneiras que a gente nem percebe, como, por exemplo, por cheiros, por sons, por tato. E isso o mercado ele utiliza a seu favor. Por exemplo, se a gente for no cinema e a gente fechar os olhos e a gente escutar a gente sabe que é a propaganda da 20th Century Fox que está passando. Então, ou seja, esses sinais é o que grava na cabeça do público. E em alguns países é protegível como marcas sonoras, marcas olfativas. No Brasil, a gente é limitado à proteção de sinais visualmente perceptíveis. O que, para vocês, eu imagino, já seria o suficiente para vocês conseguirem distinguir o restaurante de vocês lá numa conta de Instagram, num site, numa fachada de loja. Então, beleza. A gente entendido isso, a gente vai para a questão de proibições legais. Daí a gente vai ter alguns limites que a gente vai ter que traçar para definir a marca de vocês. Algumas coisas vão ser lógicas, né? Vocês não vão poder abrir, por exemplo, um sushi.gov. Vai ser violação a um sinal de governo. Então, isso aí acaba que vai ser registrável. E, entre todas as proibições legais, tem duas que são as principais, que é o do artigo 124, inciso 6º, que fala de marcas genéricas e comuns e marcas que não podem ser registráveis porque já existem outras registradas e, assim, violando uma marca que já tem o direito de ser usada em atividades idênticas, semelhantes e afins. Então, novamente, isso aqui parece muita informação, mas, basicamente, você não pode registrar nada que é muito comum e você também não pode registrar nada que o outro já usou. E o que fazer diante disso é o que eu vou orientar aqui nos restantes desses slides. Daí, bom, vamos primeiro ter uma percepção de marca. A marca, ela vai ter diferentes apresentações. Por exemplo, a marca Nike. Aqui a gente tem a apresentação nominativa, figurativa e mista. Nominativa, onde eu protejo só o nome da marca. Isso é suscetível de registro. A Nike, ela vai ter o registro só do termo Nike. A marca também vai ter o registro figurativo, onde ela vai proteger o sinal. E ela vai ter o registro misto, onde ela vai proteger o sinal de nomenclatura, o termo, o elemento nominativo, mais o sinal figurativo numa marca mista. O ideal é sempre proteger a marca mista, porque a gente vai ter mais proteção. Isso também vai nos trazer mais distintividade para fugir lá do que já existe. Embora, com o tempo, quanto mais força a marca vai ganhando, e também com base nas atualizações de logotipo, com base nas alterações da marca com o decorrer do tempo, é interessante fazer outros processos e proteger a marca de diferentes tipos de apresentação. Só o nome, o logo, protege só o nome, daí não importa o logo que vocês forem usar. E, bom, ainda assim tem a marca tridimensional, que eu até vi alguns casos, alguns restaurantes japoneses que registraram como marca tridimensional o potezinho aquele de botar o shoyu, esqueci o nome. E isso, o que essa empresa quis fazer? Ela quis trazer uma distintividade sobre o produto. E isso é bem comum no mercado, como vocês podem ver aqui para chocolate, a Toblerone, só que isso é limitado à questão de proteger algo daí novamente, né? Que não seja comum, vulgar, ou no caso da marca tridimensional, que não seja relacionado estritamente à forma do produto. Ou seja, né, no exemplo que eu trouxe ali, foi um registro que a Colgate fez do tubo de pasta de dente, onde que no tubo de pasta de dente a marca vai ser registrável, porque senão ninguém vai poder mais usar tubo de pasta de dente. Vai ficar só Colgate com exclusividade para usar aquela forma hoje que já é comum, genérica, vulgar no mercado. Então aqui a gente vê exemplos que até na apresentação da marca, isso pode ser meios de limitar o escopo de proteção. Então, com base nisso, como que a gente cria marcas fortes?
Primeiro, criando algo que não seja comum, necessário, vulgar, como, por exemplo, registrar a marca sushi para um restaurante de sushi, não vai passar. E também marcas que, daí, novamente, não violem os outros, outras marcas que já existem. E daí, nesse caso de não violar marcas que já existem, eu indico vocês fazerem isso com algum escritório de advocacia, que vai conseguir orientar vocês melhor, algum escritório de marcas patentes que seja qualificado e conheça a área. Então, como adquirir marcas fortes? Cassiano, só uma pergunta aí. Assim, ó, o cara que está abrindo hoje um restaurante e ele está pensando no nome dele, ele tem como fazer uma pesquisa prévia para ver se esse nome pode ser registrado? Porque aí, antes dele entrar num escritório e colocar isso adiante para fazer uma marca e patente, ele pode já ir pensando, né? Porque no restaurante japonês tem vários nomes que já são comuns, como wasabi, sabe, hashi, esses nomes, se a gente coloca aí no Instagram, eles já são bem difundidos, e aí no momento que a gente tenta fazer um registro disso, vai acabar barrando, né? Então, como que as pessoas podem fazer aí para já se prevenir, né? Boa colocação, Wagner. Como é que a gente pode fazer isso? Com base na pergunta do Wagner, no INPI a gente pode criar um cadastro e ir lá acessar o banco de dados dele e fazer as pesquisas. Eu acho melhor fazer com algum escritório. O meu escritório, por exemplo, ele não cobra nada para fazer essa pesquisa. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer essas pesquisas para vocês. Eu até vou mais adiante entrar um pouco mais a fundo em como a gente faz essas pesquisas. Mas se vocês quiserem, dá para entrar no banco de dados do INPI e fazer pesquisa também por vocês mesmos. Daí vocês vão criar um cadastro lá. O que acontece? Infelizmente, o site do NPI, pasmem, não é a forma mais segura de fazer pesquisa de marca, porque ele é um site defasado, ele acaba que não consegue ter um algoritmo tão bom para ler os radicais, eles até querem implementar agora a inteligência artificial no site do NPI, então acaba que gera um risco igual de fazer por lá, e por isso que eu oriento fazer por advogado, mas como muito bem colocado pelo Wagner, também é possível fazer essa pesquisa lá pelo site do NPI. E daí, bom, com base nessa questão, vocês têm que ir lá pesquisar a marca no NPI, tem que ter uma marca que é forte, uma marca distintiva, como eu venho falando para vocês. Como é que eu me norteio para isso, né? E existem concepções de níveis de distintividade. Isso é algo bem interessante para vocês refletirem. Por exemplo, existem marcas que são palavras fantasias, palavras inventadas, como, por exemplo, a Kodak, que é uma palavra que foi criada justamente para ser dita em qualquer idioma, e é uma palavra inventada. Kodak não teria um significado. E ela foi inventada também pensando na sua distintividade, para que o público perceba e grave ela na cabeça. Então, essas são as melhores, né, falar a elite de marca é marcas que são palavras inventadas, que não existem no dicionário, e que acaba que vai ter muita distintividade, porque foi um termo, é raro pesquisar uma marca que vocês inventem, um nome que saiu da cabeça de vocês, e já existia alguém ter pensado no mesmo nome, e está lá depositado no NPI. E daí depois tem as marcas arbitrárias, que são aquelas palavras que não guardam relação, que já existem, mas que não guardam relação com a atividade, palavras que já existem e não guardam relação com a atividade. Por exemplo, se eu falasse gol para um clube de futebol ou uma empresa de chuteiras, de artigos esportivos, vocês vão dizer que seria comum, né? Eu não ia conseguir diferenciar o termo gol do esporte que eu estou vendendo o produto. Agora, gol para a companhia aérea já muda, ela já ganha uma força distintiva. Por quê? Não vai ter relação. Mesma coisa de eu colocar martelo para sushi, né? Pode ser que não seja o melhor nome do mundo, a sushi martelo, mas ele vai ser distintivo. O público vai fazer referência e para a gente discutir lá no NPI vai ficar muito mais fácil, porque ele é algo que vai adquirir exclusividade. Ô, Cassiano, só para primeiro ali no que tu trouxe da Kodak, até para ilustrar um pouco melhor também onde que a gente pode aplicar isso no nosso segmento, isso vale também como Bombril, sabe, que as pessoas vão lá, em vez de comprar a lã de aço, né, escolhe o Bombril. A gente pensa hoje num produto, a gente tem Joy, Uramaki, se eu crio um formato diferente de sushi e eu batizo ele com esse nome e ele vai se difundindo, a gente está criando algo distintivo, né? Então, isso que pode ser algo realmente único ali daquele negócio, né? Claro que ele não vai funcionar de a gente botar ele como uma subcategoria, por exemplo, eu pegar um temaki e criar um recheio para ele, porque ele não vai ser um produto único, mas eu criar algo diferente e aí ele ser um produto daí sim que vai ganhar esse peso e mais para frente, né? Mas isso depois até pode falar também um pouco, porque essas patentes, elas têm prazo, né? Como a cápsula da Nespresso, essas coisas, elas acabam durando ali um tempinho, então, enfim, era mais só para trazer um pouco um exemplo do que a gente poderia colocar no nosso segmento, né?
Perfeito, perfeito. Adiante a gente vai ver sobre isso, né? Patente, marca, desenho industrial. A questão aqui da marca pode ser também uma estratégia no sentido que o Wagner está falando, de vocês querem um produto que realmente é inovador, ele é diferente, mas ele não é protegível como patente, como desenho industrial, não tem como proteger ele. A marca vai vincular essa força de produto. E mais adiante eu vou trazer os exemplos, por exemplo, o Gillette, por exemplo, o Uber, eles acabam sendo sistemas que começaram como inovadores, acabaram caindo em domínio público, mas a marca conseguiu garantir a exclusividade, porque o público atrela a marca ao produto que primeiro gravou na cabeça das pessoas. Daí, novamente, o registro é essencial. Se não tiver o registro, acaba que vai ficar ainda mais difícil se resguardar. E, bom, continuando, as marcas arbitrárias, que não guardam relação com o produto, e daí tem as marcas evocativas, que são aquelas que têm um radical comum, mas que têm uma sílaba que é inventada, como, por exemplo, nesse café. São marcas um pouco mais fortes, mas pelo menos elas são passíveis de registro também, e também podem ter um resguardo jurídico. E daí, para finalizar aqui, as marcas genéricas, que são aquelas usadas comumente. Então, por exemplo, Livraria Cultura, por exemplo, o Wasabi para sushi, vai ser uma expressão comum, não vai ter como ter exclusividade, é uma marca genérica. Ela pode ter força se ela for combinada com outros elementos distintivos, como, por exemplo, Wagner Wasabi. Daí, ó, já trouxe algo diferente. Ele combinou o termo Wagner, Wasabi, e colocou um logotipo. Aí a gente tem distintividade suficiente para conseguir o registro. Ou pela aplicação do secondary meaning, como, por exemplo, no caso de Livraria Cultura. Eles, por exemplo, vão ter o registro da marca figurativa, da marca mista, o logotipo e mais um nome, mas ele também vai ter o registro pelo reconhecimento que ele tem ao público. A questão é que esse reconhecimento, ele tem que ser fatídico, ele tem que ser verídico, né? Tem que, de fato, existir, o público tem que olhar para essa marca e dizer, eu reconheço essa marca como uma livraria cultura, e não como uma livraria e cultura, e da qual não me atrela a cultura, livros, e não a um produto em si. Se acontece isso, não tem secondary meaning, não tem como ser reconhecido a força distintiva da marca. Mas se eu falo livraria cultura e veio vocês, na cabeça de vocês, uma forma de livraria, quer dizer que pode ser aplicado secondary meaning e daí garantir essa força sobre a marca. Então, isso, o secondary meaning é reconhecido na via judicial, a gente já teve êxitos em alguns casos de secondary meaning, mas aí a discussão é longa, acaba que os riscos são grandes e o investimento é alto para a gente brigar na justiça e que seja reconhecido o secondary meaning, além de ser necessário esse reconhecimento de mercado. E vamos seguir aqui. E o que acontece se você não registrar sua marca? Bom, indo totalmente contrário ao senso, que a maioria da galera pensa, vende aí pela internet, ameaça em ligação telefônica, a grande verdade, o que acontece se você não registrar sua marca? Nada. Não acontece nada até que aconteça algo. Por quê? O INPI não tem poder de polícia. Isso é uma informação muito relevante. Infelizmente, existem muitas pessoas que, pelo desconhecimento da área da propriedade industrial, acabam aplicando golpes no mercado. Ligam falando, eu vou registrar a marca de um cara agora, se tu não registrar a tua marca primeiro, ele vai te processar. Ou ligam falando, o INPI vai vir... Teve um cliente uma vez, um pintor, uma pessoa super humilde, mandou uma mensagem que a pessoa estava falando que a Delegacia Federal ia procurar ele e o STJ ia caçar a marca dele. Tipo, um monte de mentira mesmo. O INPI, os órgãos, a não ser por decisão judicial, eles não têm poder, o INPI não tem poder de polícia mesmo, o INPI não vai tomar nenhuma medida contra vocês, o INPI nunca vai ligar para vocês. Então, não caiam nesses golpes, é mentira. Quando é que pode acontecer alguma coisa? Se alguém que tem o registro da marca, tem o direito de usar a marca e vê conflito com a marca de vocês, tomar a decisão de entrar com uma ação na via judicial, na justiça, contra vocês, pedindo abstenção de uso de marca, e, previdente, quando ele fizer isso, provável que ele peça a indenização também por uso indevido. Mas até chegar a esse patamar, geralmente tem fases. Geralmente um escritório vai notificar a pessoa antes de aconselhar o cliente a seguir com uma ação, porque, novamente, a ação é caro, brigar na justiça é caro, tem riscos, tem que ter uma prova de confusão, tem que ter evidências de que realmente há a impossibilidade de convívio entre as marcas no mercado. E, seguindo com essa questão, que existem algumas saídas. A primeira saída é vocês registrarem a marca, né, para evitar qualquer terceiro vir a discutir com vocês, a brigar com vocês. Se vocês registrarem a marca ou depositarem ao menos, você já tem lá um processo na fila esperando para ser examinado ou para já garantir, após a concessão, o registro da marca por 10 anos, prorrogável por mais 10 anos, e cada decênio de marca é assim, né? Você tem 10 anos de vigência, depois
vencidos os primeiros 10 anos, se prorroga a marca por mais 10 anos, até um prazo infinito, né? As marcas elas não caem do domínio público, nunca que o McDonald's vai perder a marca dele. E, bom, daí a gente pode fazer uma pesquisa prévia, como eu falei, no escritório ele faz isso sem nenhum custo, basta nos passar a marca e a atividade. Se eu não puder atender vocês, eu vou passar para alguém da nossa equipe atender vocês, e ele vai trazer a devida orientação, trazer os riscos e tudo mais, como é que isso pode acontecer. Então, bom, analisado esse primeiro cenário de pesquisa prévia, e na pesquisa prévia a gente já pode ver, pô, tem um restaurante grande aqui que atua, né, e pode impedir vocês. Daí pode se argumentar sobre a questão né, se realmente causa confusão ou não, ou até de vocês adequarem a marca de vocês para evitar confusão com esse restaurante. Daí vem aqui a segunda estratégia. Pequenas alterações na marca. Driblar o sistema do NPI. É possível a gente ver que a gente pode fazer pequenos ajustes, às vezes, que já dá distintividade à marca. Às vezes não precisa mudar tudo. Às vezes é um acréscimo de palavras, às vezes é wasabi não sei o quê. Wasabi, o nome da cidade de vocês, já pode funcionar. Mas aí, claro, né, se abrir um outro wasabi na cidade de vocês, pode ser discutível, porque a área ela é subjetiva mesmo. Só que o conjunto marcário ele ganha muita força. Se o cara, por exemplo, mora em Guaporé e abre o wasabi Guaporé, e vem um outro wasabi Guaporé, e, poxa, mas ele combinou 2 termos comuns que, a princípio, em conjunto trazem distintividade, porque quem é que vai pensar as 2 palavras combinadas, né, na mesma região? Quem registrar primeiro no final vai sair na frente para poder discutir essa marca. Então, como eu falei, né, às vezes uma expressão que é comum, vocês já usam há mais tempo, tem um outro cara que usa igual, tem um registro, vocês podem conjuntar, trazer um conjunto, unir com algum outro termo, e assim, isso eu ensino também para os meus alunos, e acaba dando muito resultado quando eles trazem isso para os clientes deles. E, bom, medidas administrativas contra terceiros. O que acontece? Isso eu vou trazer também um outro exemplo real de ilegalidade, de caducidade e de direito de precedência, onde se pode, porventura, sobressair alguém que já tem o registro. Por exemplo, ilegalidade é um pouco difícil na área de vocês, mas acontece, eu tive um cliente que ele tinha registro de marca para apostas esportivas, o que é ilegal, então a gente conseguiu mover uma medida para anular o registro, porque ele atuava, e nosso cliente também era de apostas esportivas, mas estava lá no NPI, que era consultoria, o que acabava que trazia força para a gente argumentar de que ele teria o direito da marca. Então, às vezes, é um pequeno detalhe que pode trazer a ilegalidade da outra marca, como, por exemplo, também ele usa lá .gov, usa um termo governamental ou algo que não seria registrável, a gente pode argumentar isso para anular o registro do terceiro. Por isso que também tem que ser bem orientado para fazer o registro, para evitar que isso aconteça com vocês. Caducidade. A marca, depois de registrada, ela tem que ser usada. Se o registro da marca ele não é usado, ele corre o risco de cair em caducidade, de perder o registro pelo desuso. Isso acontece se a pessoa fica sem usar a marca por 5 anos após concedido o registro. E teve um caso aqui no escritório, justamente de um restaurante de sushi, o nosso cliente aqui de Porto Alegre, ele até tem já hoje uma boa estrutura, e ele há anos tentava registrar a marca, não tinha como, porque tinha um restaurante lá do Rio de Janeiro, é importante avisar que o registro é nacional, e que esse registro lá no Rio de Janeiro impediria o registro dele. Só que com o tempo a gente viu que tinha já se passado 7 anos que esse registro tinha sido concedido, a gente procurou nas redes sociais, a gente procurou o uso dessa marca, não encontrou, e entramos com pedido de caducidade. Acabou que a empresa não se manifestou, porque na caducidade o ônus da prova ele inverte. Eu movi a caducidade, o outro tem que provar que usa. E como é que se prova que usa? Junta nossos fiscais, publicidade, Instagram, fachada, cardápio, o que for possível, junta de material para provar que usa a marca. E daí assim a gente consegue afastar a caducidade. Mas nesse caso, o nosso cliente, graças a Deus, a outra parte, quando intimada, não apresentou prova. Pode ser que, por ela não ter um procurador qualificado, a pessoa não identificou que foi movida a caducidade, provavelmente ela vai perder o registro. Talvez ela consiga reverter a situação, recorrendo, indo para a justiça, mas ela perdeu o prazo administrativo e é bem provável que o nosso cliente tenha esse registro da marca, ou seja, ele conseguiu sobressair, ele anulou o outro que tinha o registro, conseguiu o registro da marca, porque o outro não usava por mais de 5 anos depois de concedido o registro. E o direito de precedência, que é o direito do uso. Esse direito de precedência ele é bem legal. Por quê? Porque é a possibilidade de tu conseguir o registro da marca por usar há mais tempo. Daí, em tese, tem 2 formas de tu mover esse direito de precedência. Tu alegar uma oposição ao processo da pessoa que está pedindo o registro, tem um prazo de 60 dias após publicado o pedido de registro. E fique bem à vontade se quiserem questionar como é que funciona esse processo aí também.
ou no prazo, ou em nulidade administrativa, depois de concedido o registro, 180 dias depois, onde tu vai mover essa petição pedindo a nulidade do outro, porque tu usa mais tempo. Mas, como eu falei, são períodos curtos, 180 dias após a concessão ou 60 dias após a publicação. Mas tu também pode discutir na via judicial. Mas, aí, novamente, quando envolve a via judicial, é mais custo, mais riscos, pode ser que não vale a pena, pode ser que vale mais a pena mudar o nome. Enfim, né, essa questão daí vale a pena trazer para vocês um caso de como ser bem orientado na área vale muito a pena. Espero que não esteja... A minha cliente, né, são 2 restaurantes lá de São Paulo, né? Espero que elas não estejam... A outra parte, especialmente, não esteja aqui nessa aula, pois foi um caso que o nosso cliente usava menos tempo e conseguiu entrar com uma ação, e já que o nosso cliente tinha um registro, a gente conseguiu ganhar a causa e fazer o outro restaurante mudar a fachada, mudar cardápio, mudar tudo, sendo que o outro restaurante usava mais tempo que o nosso cliente e tinha um bom alcance, tinha 30 mil seguidores no Instagram, tinha estava performando bem, mas no final valeu o registro do nosso cliente. A outra parte poderia ter legado o direito de precedência, só que o escritório não era especializado na área. Então, eles acabaram que não trouxeram essa questão, que eles tinham esse argumento, não trouxeram os artigos de lei que vinculavam o direito de precedência, e acabou que a gente ganhou. Mas aí, novamente, também, pode ser que não fosse reconhecido na justiça o direito de precedência, porque, segundo a Procuradoria Federal, as instruções da Procuradoria, existe um prazo para mover isso, que é o prazo administrativo, de 60 dias após a publicação, na oposição, ou depois na nulidade do registro. Então, essas são medidas que podem ser movidas na via administrativa para poder se discutir, e depois na via judicial também pode se alegar questões como, por exemplo, a ausência de confusão. No caso de ausência de confusão, por exemplo, vocês têm um restaurante aqui no Rio Grande do Sul, tem uma empresa que tem um restaurante lá em Fortaleza, do outro lado do país. Vocês têm os mesmos nomes. Vocês estão aqui na cidade de vocês e a pessoa está lá na cidade dela, enfim, lá no norte do país, no nordeste do país. Daí, a empresa vê vocês no Instagram e entra com uma ação pedindo que vocês parem de usar a marca. O que vocês acham? Vocês acham que ela ganha essa ação? Por evidente, ela vai precisar de provas de confusão. Isso aí o judiciário requisita muito, que se prove que realmente as marcas não podem conviver, especialmente lá nos tribunais lá do Nordeste, no norte do país, eles julgam bastante nesse sentido. Por quê? O Brasil é um país gigante, então, às vezes, o que é engraçado, porque a empresa ela pode não conseguir o registro no NPI, mas pode continuar usando a marca, isso também gera um risco de insegurança jurídica, mas, enfim, é importante também passar para vocês essa percepção, que na via judicial, mesmo se vocês não têm o registro da marca, se vocês forem processados, a empresa depende dessa prova de confusão. E até aqui compartilhar com vocês um caso real, por exemplo, dessa minha cliente, que a gente teve esse êxito, mesmo usando há menos tempo, mesmo, né, tendo... Claro, já como a gente tinha o registro da marca, a gente conseguiu provar que houve o uso indevido. Eu vou abrir para vocês aqui, vou ler para vocês as provas que a gente juntou para provar que realmente havia uso indevido da marca, né? Deixa eu ver onde estão essas imagens aqui. Bom, basicamente... Eram avaliações do Google, onde a outra parte basicamente destruía, onde os clientes destruíam a imagem da nossa cliente, justamente porque se confundiam entre os restaurantes. Os nomes dos restaurantes eram muito parecidos, eles faziam avaliações no Google, achando que era a nossa cliente, e afinal de contas era outra empresa, né? Então, onde é que está aqui? Eu tinha separado para mostrar para vocês. E eu ia perguntar, Cassiano, se alguém aqui que está participando hoje já tem registro de marcas, já correu atrás disso, se quiser mandar aí no chat. Medeiros está levantando a mão, pode falar aí, ligar o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. A gente já pediu o registro de marcas. Deixa eu falar exatamente a data, que eu vou contar o caso, ver se você consegue dar uma olhada. Bom, no dia 6 de 10, foi dia 6 de 10 de 2023. E desde então ele está como aguardando o exame de mérito. Essa a gente mesmo fez por conta própria, esse pedido, entendeu? Seguindo todo o estudo que a gente fez. Porém, quando a gente solicitou esse registro,
eu fiz em um CNPJ meu que foi encerrado. Uhum. Um CNPJ que tem meu CPF. Porém, até hoje ele consta com essa análise. Aí eu queria saber, se você puder ajudar, se o teu escritório consegue fazer essa transferência do registro para o meu CPF. Uhum. Claro, é possível fazer essa transferência. Eu vou falar isso um pouco melhor mais adiante, até tá curto aqui. E é possível, sim. A marca ela é um ativo, assim como um carro, assim como uma casa, como um imóvel, ela pode ser transferida. Então, é um simples documento de cessão de transferência, dá para fazer isso, e ela está dentro do prazo para ser examinado. Então, hoje o NPI tem levado 18 meses para examinar uma marca, então provavelmente ela vai sair logo mais. Então, bem colocado ali. Pode depois me chamar, a gente pode dar uma olhada no processo também, trazer uma instrução ali. O Wagner, depois eu vou divulgar também meu número, o Wagner pode passar para vocês. Eu vou deixar no grupo ali, depois o contato do Cassiano. Maravilha. E aqui, ó, eu achei a mensagem aqui para trazer para vocês. O nosso cliente recebeu uma avaliação no Google, 1 estrela, um dos piores restaurantes japoneses que já fui. O atendimento é péssimo, eles regulam até o guardanapo, pedi várias vezes, eles não trazem uma água mineral, rodízio, mais 10% de atendimento péssimo. Estamos em 10 pessoas, eles trazem 10 pessoinhas de rodízio a cada 15 a 20 minutos. Você fica satisfeito de raiva, e eu ainda reclamei que não estava comendo e não ia pagar o rodízio. Aí começaram a me servir, mas nunca mais volto lá nem de graça. Uma conta de R$ 1.300 e muito mal atendido de comida e não é boa. Só que o que é engraçado, que a minha cliente ela não tem rodízio. Ela só serve à la carte. Isso aqui foi a avaliação do restaurante do lado, justamente que a gente moveu a ação. E isso deu muito embasamento para a gente poder fundamentar uma liminar. Então, vocês veem como essa questão de... Se a minha cliente não tivesse o registro, a gente não ia conseguir mover a medida. Então, o registro é essencial para conseguir mover essa via judicial, e daí, novamente, se não tem confusão, prova de confusão, é difícil esse na via judicial. Nesse caso, teve, daí para ir para a via judicial, a gente precisa do registro, então é importante sim fazer o registro. Nada disso que eu estou falando é para descredibilizar o registro de marca, mas cada caso é um caso e é importante ser examinado. Então, vamos seguir aqui, porque senão o tempo vai ficar meio curto e eu tenho... Eu acho que a Manu, Cassiano, queria fazer uma pergunta também, claro, eu não sei se ela levantou a mão para só falar também que estava já com o registro. Claro. Não, na verdade, eu levantei a mão só para comentar que eu já fiz uma vez a consulta no NPI ali, com o nome do meu restaurante é Tóquio, né? E até existe um registro no mesmo nome do Rio de Janeiro, se não me engano, um restaurante, que foi concedido lá em 2007. Eu lembro que era bem antigo, assim. E daí me chamou a atenção essa questão que você falou, que eu não sabia, que se não estiver em uso ou se for muito antigo, tem como fazer essa contestação, ou eu achei interessante isso. Isso é uma medida bem eficaz, especialmente se já usa o nome há muito tempo, não vale a pena trocar o nome, o custo vai ser muito alto. Isso aqui que acontece, é importante sempre ter esse alerta. Um ponto muito positivo nesse caso do restaurante, que o dono do restaurante é um amigo meu, a gente surfa junto, faz algumas coisas junto, então volta e meia a gente tocava nesse assunto, daí foi um dia que eu decidi investigar um pouco mais a fundo e vi, a gente pode mover uma caducidade, mas é sempre importante ter isso em perspectiva, né, porque eu já vinha conversando com ele sobre o registro da marca dele já há uns 2, 3 anos, e daí chegou, eu achei que ia demorar tanto tempo, na época a gente até sugerido ele trocar de nome, mas acabou que valeu a pena ele persistir, porque a gente acabou tomando medidas que vão dar certo. Daí na época eu acabei até não dando sequência, mas realmente por questões de custos, assim, que não conseguia na época, mas é uma coisa que eu sei que preciso fazer. E já pegando esse gancho, Manu, pela lei de franquias, é obrigatório ter ao menos o pedido de registro da marca. Então, pelo menos depositar a marca no NPI é obrigado para poder abrir uma franquia. Então, claro que o ideal é vocês terem um registro, porque o pedido de registro ele pode ser considerado uma expectativa de direito. Uma expectativa, vocês vão estar se franqueando o negócio de vocês, criando o nome e assegurando terceiros de usarem de algo que ainda não foi examinado. Mas, claro, que se é urgente, vocês precisarem franquear, pelo menos deposita a marca lá e discute a questão daí, se porventura, daí fazendo uma pesquisa prévia também bem feita e analisando os riscos, acaba que te resguarda para seguir com a franquia só com pedido de registro. Então, vamos lá. Trazer, Cassiano, só para também assim, ilustrar um pouco, né, a importância disso, vocês imaginem hoje que se daqui a pouco algum restaurante acha alguma brecha para dizer que a marca de vocês está conflitando com a marca deles e que seja feito esse movimento para trocar o nome ou para, né,
enfim, imagina ter que começar todo um nome novo, todo um trabalho de Instagram, de mostrar que é... Então, assim, é uma coisa bem complicada mesmo, assim, a gente também, durante um tempo ali, logo quando abriu o restaurante, a gente ia deixando para depois, para fazer esse registro, porque é um custo, mas se isso acaba batendo na nossa porta, se vira um problemão, assim, que às vezes pode comprometer até o negócio. Então, uma vez eu vi em algum artigo falando que nos Estados Unidos, a cada 10 empresas que abrem, eu acho que 7 ou 8, elas já registram a marca antes de abrir o ponto físico. De tão importante que eles imaginam aquilo, né, de que essa dor de cabeça não precisa acontecer depois. E aqui no Brasil é o contrário, a gente abre a empresa e depois, com o decorrer do tempo, a gente vai lá e, né, vamos pensar em registrar a marca e criar todo esse aparato judicial, assim, para que a gente não vá ter algum problema. Então, enfim, daí por isso que eu achei que era tão importante isso para quem está aí começando, sabe, quem está iniciando uma operação, porque se algum restaurante se sente lesado com isso, vai atrás e, né, provavelmente buscando um monte de argumentos aí, pode acabar perdendo a marca. Perfeito, Wagner, perfeito. E, pô, mudança de cardápio, de fachada, pode ir para 60 mil ou mais, o valor de mudar todos os materiais. Eu falo justamente esses preços porque, num caso, uma vez que a gente participou, a pessoa tinha orçado isso aí, né? Para mudar todo o seu layout e numa outra empresa de alimentação. Então, ou seja, não vale a pena correr todo esse risco, considerando que o pedido de registro, né, vai ser muito menor que esse investimento. E daí, só um registro de marca basta? Daí também eu vou trazer coisas aqui para vocês, são bem pertinentes. Depende o quê? Principalmente do seu objetivo no negócio. Pode ser que nenhum registro basta. Pode ser que vocês estejam escondidos em algum lugar e nunca vão achar vocês. Nunca vai abrir nenhum restaurante para de vocês. É um risco. Pode ser que abra, pode ser que não abra. Vocês vão depender do acaso. Então, um registro pode bastar. Mas se vocês, conforme vocês forem crescendo, vocês talvez precisem expandir para outras formas de proteção. Porque o registro de marca ele é feito por classes de atividade. Daí existe a classe NCL 41 para eventos, existe a classe NCL 35 para comércio de alimentos, existe a NCL 43 para restaurantes, e conforme for a expansão de vocês, pode ser interessantíssimo vocês protegerem outras classes. Por exemplo, o Japesca, ele tem registro de marca na 35 para comércio de produtos, tem registro de marca na 43 para restaurantes. Então, acaba que 35 também é a classe de franquia, então acaba sendo importante conforme vocês forem expandindo, pode ser necessário fazerem mais registros de marca. E estão depositando em outras classes, e também mover medidas coercitivas. Então, agora aqui, né, tenho que cuidar com o tempo aqui, mas eu quero fazer uma dinâmica com vocês, que ela é bem reflexiva sobre o que eu estou falando para vocês, do risco de diluição de marca. Eu quero pedir, por gentileza, que vocês possam me dizer o que é cada um desses produtos aqui que eu vou abrir agora no slide. O nome desses produtos. Vamos ver quem acerta. O Medeiros está ali com uma dúvida, Cassiano. Acho que está com Claro. Bom, posso fazer essa dinâmica rapidinho, daí já abro para dúvida? Não, acho que eu esqueci a mãozinha aqui, desculpa. Tranquilo. Vamos lá. Me digam qual é o nome desse produto aqui. Ninguém sabe? Cotonete, hastes flexíveis. A gente vai chamar de cotonete, mas é... Esse aqui. Brex. Esse. O livrinho ali. E esse aqui? Bom, acho que vocês já entenderam qual é o ponto aqui, né? Eu gosto de brincar, assim, que se tu vai numa farmácia... Acho que eu travei um pouco aqui. Alô? Alô, aí, voltei. Se tu vai numa farmácia e tu vê alguém falando que quer comprar hastes flexíveis de ponta de algodão, essa pessoa não tá bem. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela tem um abraço nessa pessoa. Porque, realmente, a gente conhece o termo como cotonete. E acontece que... O que aconteceu no caso dessas marcas aqui? A distintividade, na verdade, foi a perda da distintividade pela vulgarização. E no caso que a gente está falando de marcas enormes, né, companhias enormes, a Johnson & Johnson, se alguém, ela gosta que todo mundo chame de cotonete, mas ela não vai deixar nenhum concorrente usar cotonete. Coloquem hastes flexíveis de ponta de algodão e coloquem cotonete para ver o que a Johnson & Johnson vai fazer. Ela vai entrar com 1000 ações contra vocês. Então, nesse caso, o que eles estão fazendo? Eles estão tomando medidas para impedir que a marca caia de domínio público, como, por exemplo, no caso de Gibi. O Gibi era uma marca registrada e se perdeu o registro pela diluição, porque ela caiu em domínio público
Por quê? Começou a ficar muito vulgarizado, caindo na boca do povo, começaram outras empresas a depositar marcas e acabou que se perdeu o registro. Um exemplo legal de trazer nesse ponto é a CrossFit. A CrossFit, ela entra com oposição contra todo mundo que tenta registrar a marca CrossFit. Então, ou seja, ela não quer que é uma marca CrossFit, ela não quer que o termo caia em domínio público, né? Que caia em diluição. E quando isso acontece, aí quando a expressão, né, começa a identificar muito o produto, fica indissociável falar o produto sem falar a marca, pelo assíduo uso dos concorrentes no mercado, a gente vê isso, né, todo mundo usando o termo cotonete, que não acontece, Johnson & Johnson impede que isso aconteça, ou pelo deferimento de outros processos no NPI. E o que acontece? Isso não é de uma escala, isso pode ir acontecendo, por exemplo, se vocês têm um registro de marca Sushi na Moto, né, acho que tem um restaurante de Porto Alegre que é Sushi na Moto, e várias pessoas começam a usar o termo Sushi na Moto, e começam a pedir no NPI, e o NPI começa a aprovar. Por exemplo, vocês têm uma marca Sushi na Moto, eu vou lá, faço pesquisa e vejo que o NPI já aprovou 5 registros. O que eu vou orientar vocês para restaurante de japonês? Eu vou orientar vocês, vamos tentar, porque o NPI está aprovando. Então, ou seja, está acontecendo a vulgarização dessa marca. O que vocês podem fazer para impedir isso? Mover oposição administrativa. É importante ter um escritório que faça acompanhamento. O escritório faz esse trabalho, daí vou mudar os slides, faz esse trabalho que é o radar de marcas. E, bom, quem é que tinha uma pergunta para fazer? Até, desculpa, atropelei ele para passar. Não, acho que ele estava com a mão levantada só, acho que não era dúvida. Não sei se alguém mais tem dúvidas. Bom, então, novamente, é importante mover medidas coercitivas para impedir terceiros de usarem a marca, seja na via administrativa, impugnando o processo do NPI, seja por notificações na via extrajudicial ou até ação quando for necessário para impedir que um terceiro fique usando a marca, se aproveitando do termo de vocês e ainda diluindo esse termo. E daí, novamente, a gente tem o radar de UTC Marcas, onde a gente faz esse controle, a gente cobra um valor de R$350 anual, que é uma bagatela para todo o trabalho que a gente faz semanalmente de controlar outras marcas. E é importante, conforme vocês forem crescendo, se ater a isso, né? Daí, tópico 4, outras formas de proteção. Daí, para a gente ir indo para o final dessa aula e abrir para dúvidas, a propriedade intelectual é um ramo enorme, como falei, existem 1000 formas de proteção de propriedade intelectual, a gente vai ver logo mais, e ela está em basicamente tudo que a gente consome hoje no nosso mundo moderno globalizado. Ela está nas obras de arte, nos quadros, ela está nos livros, nas obras literárias, ela está nas músicas, quando a gente vai em festa, uma festa que exibe música sem pagar os direitos ao ECAD, viola o direito autoral de algum artista, porque o ECAD vai repassar o valor arrecadado para o artista. Então, a gente não pode primeiro sair pegando propriedade intelectual alheia, e a gente pode se conscientizar isso, que a gente pode criar uma propriedade intelectual para monetizar, em filmes, né, como no exemplo dos filmes do Tom Hanks, e a gente vai ter propriedade intelectual sobre o roteiro do filme, a gente vai ter propriedade intelectual sobre as imagens geradas no filme, a gente vai ter propriedade intelectual sobre o filme em si, a obra audiovisual produzida. Então, vocês podem ver aqui uma análise geral, nesse super elaborado fluxograma que eu criei, sobre como é que funciona a ramificação da propriedade intelectual. A propriedade intelectual pode ser um direito autoral, que vai ser um direito do autor, o direito de compor uma música, os direitos conexos, aqueles que derivam de uma obra principal, por exemplo, a tradução de um livro, a legenda de um filme, proteção de software também, se vocês criam um software, vocês têm um direito autoral sobre o software, mesmo que por um contrato de prestação de serviço. E aqui a gente tem a propriedade industrial, que é mais corriqueira para quem trabalha na indústria e no comércio, que são as marcas, que é o que a gente basicamente tem falado nessa aula, que são as patentes, que daí a patente é um produto que agrega algo novo, é um produto que gera um benefício para a sociedade, daí o Estado vai conceder o título de patente, então a patente ela vai estar sobre uma inovação, uma tecnologia. O desenho industrial, que pode estar sobre a embalagem de sushi, então a forma como vocês empacotam ele, se ela é diferenciada, vocês podem registrar isso também como desenho industrial. O segredo de indústria, que é algum segredo que tem internamente do restaurante, por exemplo, melhores exemplos de segredo de indústria. Fórmula da Coca-Cola, fórmula da Pepsi, ela está escondida a 4 chaves dentro das fábricas. Então, ela não vai ser revelada, só o alto escalão da companhia vai ter acesso a esse segredo, que comprova que se alguma pessoa do alto escalão vazar esse segredo, ele pode responder, e a empresa que, de repente, patrocinou esse vazamento também vai responder por violação de segredo de indústria. E sui generis, a propriedade intelectual está até no alimento que a gente come. A modificação genética lá da planta, a soja super modificada, ela é também passível de proteção de propriedade intelectual, toda a cadeia genética que se cria uma soja melhor. Então,
Como vocês podem ver, o que a gente está falando é apenas uma parte daquilo que existe sobre a questão da exclusividade, mas vocês podem também trazer isso para a questão de vocês, né? E não só vocês criarem, como também adquirirem. E a gente vai ver isso logo mais. E dentro da forma de proteção, acho muito legal que trazer o trade dress. Questionar para vocês aqui. Vocês acham que a marca Spoleto e Julieto tem relação? E se eu falar para vocês que o restaurante Julieto, ele oferece, tu vai lá e escolhe o tipo de massa, 2 molhos e 8 ingredientes. Ele passa a ter mais relação? O que é isso aí? Não é, também é passível de proteção de propriedade industrial, não somente o nome em si, mas toda a forma como a empresa se veste no mercado. Por exemplo, um hambúrguer que se chama Mac Point, que se vende em cores amarelas e vermelhas, que tem um palhaço lá que oferece um hambúrguer. Remete a alguém. Isso, esse conjunto de sinais que vai se atribuindo ao modelo de negócio, desde que distintivo, desde que específico, pode ser passível de proteção, pode ser sujeito a impedir que outro usem, como no caso do Spoleto e Julieto, onde eles ganharam uma liminar e também ganharam uma sentença favorável condenando o Julieto a mudar seu dress code. E se hoje olhar o Julieto, ele usa cores amarela e azul, ele está totalmente diferente, ele toma o máximo de medida para diferenciar o restaurante dele do Spoleto, porque senão ele vai acabar surfando a onda do outro restaurante e da fama que esse restaurante conseguiu. E daí, isso também se aplica, tanto criar sua propriedade intelectual, como também evitar de usar a propriedade intelectual alheia. Usar sites, imagens, textos, personagens, imagens que não sejam de banco de dados, tem que tomar muito cuidado, textos alheios, personagens. Daí é muito legal trazer um caso para vocês que eu atuei em 2022, onde a nossa cliente criou o Sushi Naruto. E adivinha quem que ela se baseava para fazer o sushi? Presidente no Naruto. E era a cara do Naruto na frente do restaurante, os cardápios, tudo, Instagram, só a imagem do Naruto. Daí o escritório de advocacia que tem os direitos do Naruto entrou com notificação, a gente na época negociou, a cliente não quis seguir nas tratativas, pagou uma multa de R$5.000 e mudou toda a fachada do restaurante. Não acho que ela nem deu continuidade no negócio. Acabou que ficou muito caro. Mas por que isso é feito? Justamente para impedir que ela crescesse em cima de um personagem. Então, vocês podem ter o sushi do Dragon Ball, podem ter o sushi de qualquer outro personagem, desde que vocês consigam a licença desses direitos. Daí, como é que isso é feito? A gente aqui no escritório também tem uma parceria com uma empresa de licenciamento, onde a gente pode tentar contato, formalizar um contrato de licença para ter a licença desse personagem, enfim, da Turma da Mônica, que a gente vê lá, Nuggets da Turma da Mônica. Eu brinco, que eu sou refém desse mercado, né? Se eu vejo o Nuggets e o Scooby-Doo, eu compro. O Scooby-Doo não vai me fazer mal, né? Não é possível. Daí a gente vê o poder da marca. Isso influencia no comportamento do público consumidor e por isso que tem esse valor de mercado, por isso que é um ativo negociável. E daí, já indo mais para o final, então, os contratos de licença, isso que eu expliquei, isso é formalizado mediante royalties, a gente vai pagar um valor para o titular da marca e para o titular da propriedade intelectual, um personagem, enfim, e a mesma coisa que acontece numa franquia. A franquia é um contrato de licença, onde se licencia uma marca e um modelo de negócio para um franqueado poder explorar isso. E também adquirir esses direitos. Vocês podem comprar uma marca, vocês podem vender a marca de vocês, ela é um ativo. O exemplo que eu dei do carro, né, voltando. A marca ela é um ativo, assim como um imóvel, assim como um bem móvel, e ela pode ser negociada, ela pode ser licenciada. Então, isso também é bom ser em perspectiva, né? Vocês, com o tempo, tendo uma marca forte, querem sair da operação, tudo que vocês aprenderem aqui com o Wagner, com certeza vai fazer crescer muito o negócio de vocês. Depois vocês podem passar adiante com a venda da marca junto com o restaurante. E, às vezes, a venda da marca pode ser o principal ativo, que mais vai ter valor, porque é aquilo que se assemelha ao público consumidor. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Japesca é muito forte, né? Eu acredito que se ele quisesse vender a marca dele, ele teria muito, muito potencial diante de todo o reconhecimento que ele já criou junto ao público. E, bom, é isso aí. Muito obrigado aqui dentro do tempo. Segue aqui o meu contato, o site do nosso escritório, o meu Instagram, o Instagram também da minha empresa de cursos, e me coloco à disposição aí para dúvidas, colocações, colaborações, né, críticas, fiquem bem à vontade. Não, obrigado aí, Cassiano. Bem legal, cara. Que nem eu falei, isso é bem importante, bem relevante para quem está começando também, ou quem já toca aí há um bom tempo e não colocou um registro a rodar já, porque isso é uma das coisas, sim, que a gente, né, eu passo por isso aqui em Santa Maria. A gente tem
um restaurante que abriu, o nome do meu restaurante é Costa Dourada, e abriu um restaurante chamado Costa da Luz. Então, eles fazem promoções, hoje é dia de promoção no Costa, acontece das pessoas colocarem no 99 Costa, e aí ir para o nosso restaurante e era no Costa da Luz, ou irem para lá e era para ser no... Então, assim, tem muita confusão, e a gente, né, já tinha o registro de marca, e a gente está num processo agora de uma maneira legal com eles lá, mas, enfim, já aconteceram problemas também, até mesmo com fornecedor. A gente fazia pedido, o fornecedor não entregou porque estava negativado. Então, assim, o restaurante lá estava com problemas financeiros e estava respingando na gente. Então, a gente tem muita prova para mostrar que aquilo ali estava interferindo, até mesmo porque é na mesma cidade, né? Então, claro que alguns restaurantes, se a gente coloca ali, o nome é muito parecido e eu estou numa cidade sozinha, talvez ainda não vai incomodar alguém de fora, né, de outra cidade ou de outro estado. Mas no momento que respinga alguma coisa, pode ter certeza que esse dono, se tiver o registro, ele vai atrás de buscar. Então, por isso, da importância de a gente ir atrás de registrar a marca, né, e de ter essa segurança aí. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Não, tudo certo. Eu vou mandar o contato do Cassiano lá no grupo, né, caso alguém tenha interesse de começar a fazer já essa pesquisa, entender se seu nome, né, tá passível aí de registro, se tem essa liberdade. E, de novo, Cassiano, brigadão aí por esse tempo, por essa baita aulão aí. E, enfim, eu boto aí em contato todo mundo. E é isso aí, brigadão aí, bom final de semana para todo mundo. Maravilha, prazer conhecer todo mundo, pessoal. Foi um prazer dessa aula. Muito obrigado, Wagner, pela oportunidade. O que precisarem, a gente está à disposição. Valeu, gente. Até mais. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, prazer.